Vamos ao debate, então, e eu já começo com o Poit dessa vez. As esposas do atual presidente, no caso de Lula, e do ex-presidente, ganharam protagonismo político nas disputas municipais de 2024, e você analisa que esse cenário aí que eles estão montando de Janja ir para os lugares onde não é capital e Michele Bolsonaro ir para os locais onde Bolsonaro tem rejeição, seja bom para os partidos, para a eleição e para a imagem das duas, é claro. Lu, vou falar real aqui, tá? Estrategicamente eu acho que é bom, sim. Né? E eles estão, mas e quem não gostar do que eu vou falar, tudo bem, a gente pode debater, mas eles estão usando as suas esposas, politicamente. Essa é a real. Porque aonde um não é bem visto, manda a esposa. Onde o outro não é bem visto, manda a esposa. Basta a gente perguntar para elas, né? Se elas estão tudo bem com esse papel e aceitam essa posição. Eu não vejo como algo, poxa, mas e o protagonismo de cada uma, a história de cada uma? Então, é o que eles estão fazendo, porque ambos têm desafios com o público feminino, ambos têm desafios com posições e com falas, tanto o presidente Bolsonaro como principalmente o presidente Lula, e eu trouxe aqui, né, exemplos de fala do presidente Lula, das mulheres do PT, ou de quem vem de Pelotas e por aí vai, que afrontam as pessoas, né? E a gente não pode esquecer. Então, agora eles estão usando as suas esposas para, de repente eles não vão lembrar do que eu falei, eles gostam mais da minha esposa. Eu acho é um jogo político, para mim, assim, sabe? É um negócio indigesto, mas é assim que a política está colocada. A sua pergunta foi se isso é bom para o partido, bom para eles? Com certeza é, porque se for os dois, a popularidade infelizmente não é a mesma, porque as pessoas, né, tem aquela frase, quem bate, né, quem fala algo agressivo, né, porque algo agressivo não é só fisicamente, é com a voz, pode até esquecer, mas quem apanha não esquece. E ambos falaram coisas que machucaram demais parte da população. A gente está falando de duas figuras que têm protagonismo próprio, né, o Flávio? A gente está falando da Michele Bolsonaro, que já chegou a ser cogitada, inclusive, como candidata às próximas eleições presidenciais, e a gente está falando de Janja, que tem ali o seu protagonismo dentro do governo. De vez em quando rola aqui uma crítica ali por ela ser bem protagonista e que tem telhado de vidro, afinal, é governo. Então, não necessariamente a gente está falando de uma extensão das pessoas, mas figuras que têm ali um peso político. Olha, Lu, eu não havia pensado por esse aspecto que o Poit acabou de colocar, exatamente porque eu vi de forma muito positiva que essas duas novas entre aspas, porque elas têm história, mas figuras de maior projeção agora na política brasileira, venham a campo. No caso de Bolsonaro, a sua imagem é desgastada, inclusive, como uma figura misógina. Então, Michele Bolsonaro vem surgindo cada vez mais forte como uma possível legatária dos valores mais conservadores, bolsonaristas, e certamente ela terá uma penetração maior nessas regiões onde Bolsonaro teve e tem muita dificuldade, porque a figura de Bolsonaro e de Lula, e aí eu vou um pouco aí no sentido que o Poit colocou, são figuras muito já bem estratificadas, né? Lula não vai convencer bolsonarista, nem Bolsonaro vai convencer lulista. Agora, Michele Bolsonaro e Janja podem ter, sim, uma influência maior sobre pessoas que podem mudar de ideia. Lembrando que eu falei de Michele, e Janja é uma pessoa com história, é uma socióloga que desde antes da vitória de Lula já dizia: eu não serei apenas uma coadjuvante no mandato possível de Lula. Então, me parece que é muito positivo e elas, sim, terão capacidade de beneficiar as respectivas candidaturas. Estratégia, né, Hélio, porque a gente tem uma das explicações aí que eu vi do Gustavo Uribe, que fez essa apuração, de que o presidente Lula, por exemplo, prefere focar nas capitais nesse momento, porque teria uma agenda muito intensa quanto o governo. Então, ele teria aí Janja como uma figura de protagonismo que ela tem próprio para seguir para o interior. Então, cada um está adotando a sua estratégia, mas o que a gente percebe, e isso é uma continuidade da discussão anterior de São Paulo à esquerda ou à direita, é que está todo mundo preocupado com que estratégia eu vou montar, não é para
hoje para amanhã, é para a sequência desse tempo. É verdade, Luciana. E eu vejo isso com um olhar crítico, com um olhar de preocupação, porque esse tempo pode, inclusive, não ser apenas um mandato. Pode haver uma intenção dinástica, né, de montar uma dinastia política, já que você não pode se reeleger mais do que não sei quanto, você pode se tornar inelegível, você pode ficar velho demais e você monta uma dinastia. Isso eu vejo como uma grande preocupação. O Poit mencionou uma outra preocupação muito séria, que é você passar a usar a primeira-dama como uma arma política. No caso, uma arma para diminuir a sua rejeição política, que ambos estão fazendo, na minha opinião, e como uma arma política para angariar votos e fazer parte do trabalho que seria seu. Isso é preocupante. A gente viu, em primeiro lugar, a questão dinástica, a gente viu isso acontecendo já até nos Estados Unidos, com Bill Clinton, depois a Hillary Clinton, que tentou fazer a sua carreira, na Argentina, com o Néstor Kirchner, e depois a Cristina Kirchner, né? E isso vingou. Mas esse tipo de dinastia é um drible nas regras democráticas que a gente pretende. As regras democráticas justamente é a rotação do poder, é você trocar as pessoas do poder. E quando você faz uma estratégia de filho, esposa, você está arrumando uma forma de driblar essa rotação do poder, porque os cargos executivos são personalíssimos, né? É aquela pessoa, né? Então eu vejo como uma preocupação, eu vejo que elas estão se tornando armas políticas, independente de elas terem mérito próprio ou não. Esse cargo de primeira-dama no Brasil, usualmente foi cerimonial, né? Como deveria ser, porque não é a pessoa que recebeu os votos. O Brasil teve um período em que não teve primeira-dama, no caso da Dilma, e aí a gente veio para esse novo período de instrumentalização em arma política que eu vejo com preocupação. Você está fazendo uma crítica generalizada ou essa crítica é justamente ao Bolsonaro, que tem a esposa? Porque a gente está falando da Janja, mas ela não tem... Ambos, né? Ela não está na roda política, né? A Janja como cargo eletivo, né? Não. Eu acho que ambas estão sendo usadas como armas políticas, não necessariamente com cargo, porque elas não têm, mas para auxiliar, diminuir a rejeição dos seus maridos e para, eventualmente, tomar um papel político mais à frente, dinástico. Alessandro. Talvez eu não utilizasse uma palavra tão forte como dinastia, né? A gente sabe que na França, logo quando tem a Revolução, tem uma proibição de que familiares do monarca participem de certos cargos, competições eleitorais, etc., ou seja, uma limitação ao direito político. No Brasil, nós não temos, logicamente, nada parecido com isso. Quando nós vemos a Janja, ou mesmo a Michele, mulheres que estão atreladas ao poder, que hoje estão nas redes sociais, que articulam politicamente, que têm visibilidade política, é óbvio que elas, né, queiram e desejem participar da política. Eu não usaria o termo arma política, talvez eu utilizasse o termo, elas são forças políticas hoje. Inevitavelmente elas são, e me parece que elas querem ser força política, né? Já vi em jornal, a gente pode pegar no passado, várias notícias no sentido de, olha, o Partido dos Trabalhadores está agora planejando que o presidente Lula tem que ir na capital X ou Y. O Partido dos Trabalhadores está planejando que o presidente Lula vai fazer X coisa. Veja, ninguém vai falar que o Lula é uma arma política ou um instrumento do PT. Não funciona dessa forma. E eu diria a mesma coisa para elas. Ou seja, os partidos estão articulando politicamente. Quem está no campo de futebol para joga o jogo, toma a bola nas costas e vai para o jogo. Se elas não quisessem jogar, elas estariam fora, elas estão dentro, elas estão fazendo política. Então, portanto, não vejo nenhum problema. Confesso que quem decide em última instância é o povo, se vai eleger, né, uma pessoa ou outra, se elas vão ser candidatas no futuro ou não, mas elas são forças políticas e têm legitimidade para estar lutando no campo político. Acho importante vamos ser muito sinceros, é uma novidade do ponto de vista da política no Brasil. É uma novidade. É importante. Eu estou encucada com essa novidade, vou fazer uma rodada só de sim ou não, tá, gente? Assim, vocês veem como positivo ou negativo um protagonismo de primeira-dama e ex-primeira-dama? Vai, Hélio? Sim ou não? Olha, olhando aí... Positivo ou negativo? Eu acho... se ela quiser ter uma carreira política independente do marido, eu acho positivo. Mas se é para pegar carona
no marido ou ser usada como uma arma política pelo marido, eu acho negativo. É que eu acho que todo mundo pega carona em todo mundo. Ou seja, vamos dizer assim que é uma troca. Então, eu confesso que não vejo o problema. Não existe nenhuma regra, nenhum lugar escrito dizendo, olha, a primeira-dama tem que ficar quieta e não pode fazer política. Ou o primeiro-damo, né, como os colegas dizem. Não está escrito em nenhum lugar. Se eu tenho desejo de fazer política, se essa é o meu perfil, né, e se eu posso representar alguma coisa no plano da política, eu tenho a liberdade de praticar. A Constituição Federal de 88 não me nega isso, nenhuma lei me nega isso, ou seja, é uma discussão de caráter político. Então, se tenho desejo, vejo com bons olhos que a primeira-dama, não importa de que partido, de que linhagem política, que participe da política. Muito bem, Poit, rapidamente também. Lu, para mim não tem nenhum problema, ela pode ter o protagonismo, pode participar. O importante é o eleitor e as pessoas enxergarem o que está sendo feito. Como disse o Hélio, né, ser utilizado como uma arma política para disfarçar quem é na verdade o candidato ou comandante, isso para mim é muito ruim, porque isso está acontecendo. Não sei se ninguém tem coragem de dizer isso. Eu entendo que é o jogo político, professor e doutor Alessandro, mas a realidade é essa. O Lula quer mostrar algo que ele não é. A Janja não é ele, a Janja tem protagonismo, tem brilho próprio e tem uma popularidade que ele não tem. E vice-versa, e mesma coisa com o Bolsonaro. O Lula já fez comentários também misóginos, homofóbicos e muito agressivos. Então ele fala, rapaz, vai você, Janja, porque de mim eles não gostam. Mas quem é que está eleito? Quem que é o presidente? Essa arma política eu não concordo, Lu. Muito bem, Flávio. Lu, eu vejo com muita positividade a participação dessas mulheres. Veja, nós não estamos defendendo imagens, mas, na verdade, ideias, plataformas dos seus respectivos, no caso aí, né, maridos ou companheiros, não importa. Eu queria só abrir um parênteses muito rápido. A preocupação do Hélio, ela é real sobre a questão das tais dinastias, né? Mas a nossa Constituição proíbe que cônjuge e parentes em linha reta até o 2º grau sucedam esposas ou maridos em mandatos. Agora, eu não vejo nenhum problema em viajar o Brasil propondo ideias, defendendo seus governos, etc.